totalmente compensado. No caso, como há um excesso de ganho de R$ 1.000, o pagamento de imposto será de R$ 150. Isso aqui, pessoal, é um exemplo de DARF. Se, por exemplo, a gente utilizasse aquela última tela daquele pagamento de R$ 150, você tem que informar o mês onde você realizou as vendas e teve o lucro, seu CPF, se for pessoa física, o código da receita para pessoa física é 6015, o número de referência vocês não precisam preencher, a data de vencimento do título é até o último dia útil do mês subsequente à realização do lucro, o mês que você fechou positivo, o valor do principal é seu ganho que você teve, o valor da multa, se você não pagar em dia, você não vai ter multa, e o valor total do imposto são os 15% sobre o valor total que vocês vão efetivamente pagar, tá? Day trade existe um regramento específico. Operações de day trade, que são aquelas de compra e venda de papéis no mesmo dia, o imposto de renda ele é de 20% e não de 15%, como acontece nas operações normais. E, no caso específico de day trade, a retenção, se a operação foi lucrativa, de 1% do lucro na fonte, tá? Ou seja, se você teve um lucro no day trade, 1% a receita já retém na fonte e você tem que pagar 19% depois. Aqui são várias operações de day trade que foram realizadas, levando a esse investidor ter, no mês de novembro, um ganho de R$ 910. Sobre esse ganho, ele vai ter que pagar 20% de imposto. Day trades também podem, aquele benefício da compensação também vai existir, só que perdas de day trade só podem ser recompensadas com lucro de day trade. Nesse caso específico, eu estou mostrando um exemplo de um investidor que operando no day trade ganhou R$ 2.000 no mês de janeiro. 20 reais vão ser retidos na fonte sobre esse ganho e ele tem que pagar mais 19% até o último dia útil do mês subsequente. Em fevereiro, esse investidor teve uma perda de R$ 2.000, então ele não tem imposto para pagar. No mês de março, esse investidor teve um ganho de R$ 1.000. Nesse caso específico, a Receita vai reter 1% na fonte, porque o sistema da Receita ele não tem a inteligência de verificar nos meses passados a compensação. Então, esses R$ 10 foram retidos para fins de fiscalização. Contudo, você não precisa pagar os outros 19, porque você teve perda no mês de fevereiro. Em abril, esse investidor voltou a ter tido um lucro de R$ 2.000 e, no caso específico, foram retidos 20% na fonte e você pode diminuir os R$ 10 que você teve de retenção na fonte para fim de pagamento dos 19. Ou seja, aquele dinheiro que foi retido de 1% para fins fiscalizatórios no mês de março vai ser abatido do imposto que você vai ter que pagar sobre o ganho do mês de abril. Isso aqui, pessoal, é a tela da Receita Federal. Tanto a declaração completa quanto a simplificada, ela gera para vocês essa tela. E nessas abas onde a gente vê os meses, a gente deve, na nossa planilha de controle, todos os meses fazer esses lançamentos no sistema da própria Receita. Se, por exemplo, no mês de abril, como eu estou sinalizando, fiz minhas operações de day trade, tive um lucro de 2.000, eu devo informar efetivamente e ir lançando nessa planilha todos os meses, todas as operações que eu faço para fins de controles. É bem bacana porque se, por exemplo, no mês de maio você veio a ter um prejuízo, se você lança esse prejuízo no sistema, no mês de junho, quando você vai compensar, o próprio sistema da Receita vai pegar esse prejuízo que você teve no mês anterior para diminuir a base de imposto do mês sucessivo. Então é importante a gente controlar as operações que a gente faz mês a mês em Excel e ir lançando no próprio sistema, é o SICAL da Receita, que vai fazendo essas compensações para a gente todos os meses. Se ao longo do ano o saldo do investidor foi negativo, ou seja, o investidor realizou várias transações e o seu saldo foi negativo, é importante fazer esse lançamento para, no ano seguinte, você poder utilizar os prejuízos sucessivos que foram realizados em renda variável para fins de compensação sobre os lucros futuros, tá? Como é que a gente declara as ações que a gente tem, que a gente virou o ano? As ações que a gente tem, a gente deve declarar levando em consideração a codificação que ela tem, a quantidade
e o preço histórico que a gente comprou essas ações. A gente declara o código de declarar ações como bens e direitos, é o 31, e a gente deve declarar na nossa relação de bens, como a gente declara o nosso carro, o nosso apartamento, enfim, os bens que efetivamente a gente tem, como a gente declara também o saldo na conta corrente. O Banif vai encaminhar para casa de cada investidor o saldo que o cliente virou o ano na corretora, deve ser informada também, mas as ações a gente deve informar em quantidade, a descrição que ela é e o preço histórico que a gente adquiriu, tá? Quem tem investimentos também no nosso clube de investimento deve informar o número de cotas e o valor histórico de aquisição dessas cotas. É importante também informar o CNPJ do clube. O CNPJ do F1 é esse que vocês estão vendo na tela. Ou seja, quem é cotista deve informar como bens e direitos a participação no clube de investimento e informar o CNPJ do nosso próprio clube. Dividendos recebidos pelas empresas também deve ser informado na nossa declaração de imposto de renda. Todas as empresas que os investidores foram acionistas ao longo do ano de 2008 vão encaminhar para a casa de cada um de vocês o valor total de dividendos que foi pago. Sobre esses dividendos que foram pagos, aqui é um exemplo de uma empresa que informou para o investidor o pagamento de dividendos no ano de 2008, nós devemos informar também para a Receita o recebimento desses dividendos. Onde é que a gente informa isso? A gente informa isso nessa tela na Receita. A gente vai informar a fonte pagadora do dividendo, o seu CNPJ e o valor total que a gente recebeu.